Será que o Banco Inter irá falir? Qual a relação do Banco Inter com o Nubank dentro dessa toda confusão, a qual ela foi gerada principalmente pela segunda maior quebra de um banco americano? Eu estou falando em mais de 200 bilhões de dólares em ativos, onde o Banco do Vale do Silício acabou quebrando quase que de um dia para o outro. Sendo assim, iremos utilizar nossa famosíssima tabela do milênio para ajudar nesse entendimento. Se o Banco Inter irá quebrar ou não, qual é a relação do Inter com os outros bancos digitais, por exemplo, com o Nubank, que está muito mais em voga, e entender o início do problema que tem muito da quebra do Banco do Vale do Silício. A primeira coisa a se fazer, milênio, é avaliarmos os dados financeiros do Inter. Saiba que eu estou avaliando pontualmente aqui o Inter, mas isso acaba valendo para a maioria dos bancos digitais. O Inter é a segunda maior fintech da América Latina, o Nubank é a maior. Por consequência, eles estão ali quase que no mesmo barco. Não dá para generalizar para qualquer banco digital, mas via de regra, para os dois é possível a gente fazer essa extrapolação. E antes, claro, eu tenho que te pedir para você curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal e apertar, badalar esse bendito desse sininho para ser notificado cada vez mais de conteúdos, até da atualização desse caso que estamos vivendo de agora. Ou seja, vamos avaliar o primeiro dado financeiro do Inter, que é o Índice de Basileia. Extremamente importante. O Índice de Basileia, como você pode ver na tela, ele acaba determinando a relação entre o capital do banco e o capital de terceiros. Por exemplo, caso o Índice de Basileia de um banco seja de 10% e ele tenha emprestado R$100, significa que 10% daquele empréstimo ele tem de dinheiro próprio. O dinheiro é do banco, faz parte do patrimônio que ele possui e não de terceiros. O Banco Central ele acaba exigindo que a instituição financeira ela tenha no mínimo 11%, para que isso seja algo saudável financeiramente pensando. Já o Inter, ele apresenta um índice de Basileia maior do que o dobro exigido pelo Banco Central. Isso é muito positivo para a instituição financeira. Isso é muito positivo para o investidor. Isso é muito positivo para o cliente do Inter. Uma coisa que talvez você não saiba, milênio, é que todo banco ele trabalha alavancado. Esse termo é um pouco pejorativo. Muitas pessoas utilizam esse termo no mercado financeiro para poder fazer algo que se julga um pouco arriscado demais. Só que a verdade é essa mesmo. Todo banco ele trabalha com o processo de alavancagem versus gerenciamento de risco. Então, quando você tem o seu dinheiro no banco, vamos dizer que seja R$100 mil, o banco pode pegar uma parcela daquele dinheiro e emprestar a terceiros. Ou seja, isso é um processo de alavancagem. Ele tem como obrigação emprestar no máximo 79% do dinheiro depositado. Então, se você depositou R$100 mil, ele pode pegar no máximo 79 mil e começar a emprestar esse dinheiro para outras pessoas. E fazendo isso de forma sucessiva, você percebe que acaba tendo um risco muito grande, caso todo mundo opte em algum momento para poder fazer o saque no banco. Ele não terá dinheiro para pagar todo mundo, até porque ele acabou pegando o seu dinheiro e emprestando para outros, o dinheiro de outros emprestando para outros novamente. Você pode até julgar e acreditar que isso é um erro que os bancos fazem, mas todo o sistema bancário mundial, desde sempre, trabalhou dessa mesma forma. A verdade é que é sempre bom tomar cuidado com o controle e fiscalização desse processo. Um outro índice muito importante é o de imobilização. E perceba pelo conceito que está na tela, quanto mais reduzido for o índice de imobilização, maior a agilidade terá o banco para usar seu patrimônio a fim de honrar o seu compromisso. O índice de imobilização é a porcentagem em relação ao patrimônio do banco em que ele terá dificuldade de liquidar, ou seja, ele terá dificuldade de vender. São ativos não líquidos. A sua casa, por exemplo, você consegue vender ela em um dia? Talvez não. O seu carro? Talvez não. A sua geladeira? Talvez não. As pessoas colocam diversos itens no Mercado Livre e demoram meses para vender. Uma casa, às vezes mais de ano. Sendo assim, esses ativos não são líquidos. O índice de imobilização, o Banco Central exige que não seja maior do que 50%. E o Banco Inter tem um índice de imobilização muito baixo. Isso também é outro ponto extremamente positivo, porque qualquer problema que o Banco Inter tenha, ele terá recurso não imobilizado para poder utilizar e pagar os seus acionistas e pagar os seus correntistas. Lembrando
que, independentemente de qualquer banco do mundo, em qualquer estágio, em qualquer ano que você queira pensar, se todos os correntistas forem ao mesmo tempo solicitar o saque nesse banco, o banco irá quebrar. Uma curiosidade, Milênio, que você avaliar individualmente esses dois índices de Basileia e de mobilização, ele acaba não te dando um parâmetro geral sobre a empresa. Você precisa de outros dados e mais, até fazer um comparativo com o setor bancário. Tem na tela o dado do Itaú e o dado do Inter. Se você fizesse uma análise fria, iria dizer que o Banco Itaú tem uma menor segurança financeira do que o Inter, a segunda maior fintech da América Latina, visto que, observe que o índice de Basileia do Itaú é menor e o índice de imobilização é maior, ou seja, isso é negativo para o Itaú. Mas no final das contas, no final do dia, você deixaria o seu dinheiro em uma crise no Inter ou no Itaú? Então perceba que não é somente avaliarmos indicadores financeiros e eles estarem apontando pontos positivos, que isso faz com que uma empresa tenha uma segurança em momentos de crise. Você tem que entender os investidores que estão por trás da empresa, a solidez que essa empresa tem ao longo do tempo, o fato de quanto de crédito e quem são os credores envolvidos nesse processo. O Inter mesmo, ele acaba emprestando muito dinheiro de acordo com a informação da empresa, não sou eu que estou trazendo, para pessoas que têm ali até 4, 5 salários mínimos, pessoas jovens, ou seja, a inadimplência, o fato dessas pessoas pegarem dinheiro emprestado e não pagar, é muito maior do que o perfil dos clientes do Itaú, que são pessoas que têm acima de 26, 24 anos, que já trabalham, tem uma média salarial maior do que a do Inter. Ou seja, a verdade é que o Itaú ele consegue ser mais eficiente no empréstimo. Não só no fato de você emprestar, mas no fato também de você receber aquele dinheiro, diferentemente do Inter. Um outro detalhe muito importante que tem que ser avaliado é em relação ao lucro também. Qual é que lucra mais? E eu sei que você quer entender quais empresas estão por trás do Inter, para se sentir mais seguro de deixar seu dinheiro lá ou não. Eu ainda vou falar sobre isso. Só que antes, eu vou trazer aqui essa informação do lucro do Inter. Observe na tela que o Inter vem lucrando sim, anualmente. A questão não é se ele está lucrando ou não. Caso você venha avaliar esse dado de uma forma fria, sem nenhum conhecimento anterior, você irá se sentir confortável. O Inter vem lucrando milhões anualmente. Mas olha o comparativo em relação ao Itaú. O Itaú ele lucra bilhões anualmente. É uma diferença muito grande entre essas duas instituições financeiras. A verdade é que o Itaú com certeza é um banco considerado mais seguro pela maioria das pessoas. E pensando por esse lado, quer dizer então que o Inter irá falir? Eu quero que você deixe aqui nos comentários, Milênio, se você tem dinheiro no Inter ou se você chegou a tirar algum dinheiro no Inter e passar para algum bancão, por exemplo, Itaú, Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, algo mais nesse sentido. Não é que eu esteja recomendando que você faça isso, é até para as pessoas entenderem o movimento que o mercado vem fazendo. E é preciso que você compreenda, até para ter um conhecimento da relação que tem no banco mundial, um banco nos Estados Unidos, com a economia global versus os bancos aqui no Brasil. Qual a relação direta ou indireta, gerando esse famoso risco sistêmico? Inicialmente, o Banco do Vale do Silício ele acabou aportando um prejuízo na faixa ali de 2 bilhões de dólares. E mesmo que pareça um pouco estranho, até esse instante não teria muito problema ele apontar esse prejuízo. Mas logo em seguida ele tentou se capitalizar, pegando dinheiro no mercado com a emissão de novas ações, mais ou menos uns 2 bilhões de dólares, porém o mercado não observou aquilo como um ponto positivo. Uma coisa é você levantar dinheiro no mercado financeiro para crescer uma startup, outra coisa é você pegar dinheiro no mercado financeiro para poder pagar um prejuízo que você já tem. Isso acabou gerando uma certa desconfiança no mercado financeiro, fazendo com que as suas ações se desvalorizassem 60% em somente um dia. Some todo esse fato com a questão de um dia antes, um banco nos Estados Unidos de menor expressividade, mas não deixa de ser uma instituição financeira, acabou declarando falência. E isso chamou mais atenção ainda do mercado, onde eles ficaram cada vez mais assustados. E para finalizar, além do Banco do Vale do Silício não conseguir levantar aquele capital para poder cobrir o prejuízo, tal notícia acabou se espalhando e as pessoas correram para o banco efetivar
o saque, o depósito do recurso que eles tinham, com receio que pudessem ter algum tipo de problema. Quando você existe essa cascata de solicitação de depósito, além dos diversos erros operacionais que devem ter ocorrido, faz com que o banco ele saia de uma situação de iliquidez, ou seja, sem ter o dinheiro naquele instante, para uma possibilidade de uma situação de insolvência. Com isso, os passivos acabam ficando muito maiores do que os ativos e o banco basicamente acaba quebrando uma faixa de dias. E agora perceba onde é que mora o problema. Esse Banco do Vale do Silício, ele tinha muito recurso de alto valor monetário. Não era um banco de varejo, por exemplo. A maioria dos clientes que ele tinha, mais do que 97%, tinham feito depósitos acima de 250 mil dólares. Será que uma dessas instituições, uma dessas empresas, pode ser, por exemplo, o Banco Inter, o Banco Nubank, alguma instituição financeira que não seja o Inter ou o Nubank, mas que está devendo alguma coisa para essas duas empresas, fazendo com que o fato dele não receber esse dinheiro aqui, ele não irá pagar o Inter ou o Nubank. Isso irá levar a um efeito sistêmico em cadeia, ao Inter também não pagar as empresas que deve e assim por diante. Esse é o risco sistêmico que todo mercado tem receio. Mas, para tentar ajudar a aliviar todo esse processo, recentemente o Fed, que é o Banco Central Americano, juntamente com o FDIC, que é o FGC americano, eles fizeram uma parceria e resolveram tentar ajudar o mercado nesse instante para salvaguardar todos os interesses econômicos dos Estados Unidos e pensando também em algum problema mundial. E eles garantiram que, primeiro, eles não vão salvar o Banco do Vale do Silício. O banco vai quebrar mesmo. Caso ele não encontre um comprador, não tem conversa. Mas uma segunda coisa muito positiva, eles vão garantir o saque dos clientes do banco. Na teoria, era para somente 3% no máximo dos clientes que tinham menos de 250 mil dólares depositados conseguir acionar o FDIC, o FGC, e ter o seu recurso de volta. Os outros 97% dos clientes iriam levar um calote, provavelmente, ao menos no curto prazo. Agora, com essa intervenção do Fed com o FDIC, todos irão receber. Isso, com certeza, fará com que a economia comece a girar de uma forma mais saudável. Levará a várias pessoas não irem nos seus respectivos bancos e começarem a efetuar saques ou se não transferências de bancos menores, que são os bancos digitais aqui no Brasil, para os bancões, que seria aqui o Itaú, o Bradesco, etc. Se aqui no Brasil já tinha iniciado esse movimento, imagine nos Estados Unidos. Até por isso, o Fed acabou intervindo de forma muito mais célere para evitar um problema maior. Então a questão é, o Inter pode quebrar? Poder? Claro que pode. Toda empresa, para poder quebrar, ela tem que estar ativa. Toda empresa, desde uma pequena a uma grande, ela pode quebrar em qualquer instante. A pergunta correta é, qual a probabilidade do Inter quebrar agora? A probabilidade é muito baixa. Perceba que o Inter está com uns dados financeiros em relação à imobilização, Basileia, interessantes. Ele tem um certo lucro, realmente não é muito, mas tem um certo lucro. Só que vale dizer, talvez uma informação que você não saiba, que por trás do Inter tem empresas como a MRV, a maior construtora em números da América Latina, principalmente de Minha Casa, Minha Vida. O Inter, ele é dono também da CNN Brasil. E quando eu falo que o Inter é dono, na verdade eu estou falando que o acionista majoritário do Inter também é acionista majoritário da CNN, como também acionista majoritário da MRV. Todos esses fatores, não somente em relação à intervenção do Fed americano, como também os dados apontados pela instituição financeira do Inter e também levando em consideração todo o suporte que ele tem por trás, caso venha ocorrer algum problema muito específico, e ainda não termos o famoso risco sistêmico acontecendo, estamos na esfera da especulação. A probabilidade que o Inter venha quebrar agora é pequena. A dúvida é o que você vai fazer. Você irá esperar talvez o Banco Inter quebrar ou talvez alguma outra instituição financeira aqui no Brasil, como aconteceu recentemente com a BRK Financeira e a Portocred, ou talvez já tomar medidas que venha te proteger. Eu sou do tipo de pessoa que quando eu observo que algum problema pode acabar me atingindo e é um problema grave, eu já venho tomar algum tipo de medida. Não estou dizendo para você tirar o dinheiro do Inter, mas estou falando ao menos para que você venha montar a sua reserva de emergência. Por isso que eu vou deixar esse vídeo aqui, onde eu explico o passo a passo, como é que você monta a sua reserva de emergência, como é que você chega naquele valor que você irá precisar e terá que estar bem guardado, caso algum grave problema venha a ocorrer no mercado. Eu recomendo que assista Millennium. O meu nome é Osmar Tanajura, um grande abraço e eu te vejo
daqui a pouco.